Amém? Qual a palavra? João capítulo de número 11, versículo 15, 34 e 44. Vamos estar orando, né? Nossa irmã Cristiane, vamos estar orando também. Amém? Vamos lá então, irmãos. João, capítulo de número 11, versículo de número 15, 34 e 44, diz assim a palavra de Deus: E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Agora o 34. E disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Agora o 44 diz assim: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, só na leitura da palavra a gente já sabe que Jesus Cristo ele recebe uma informação sobre o seu amigo Lázaro, que Lázaro estava doente. E nós sabemos da história que Lázaro ele adoeceu e também morreu. Mas os discípulos de Jesus precisavam crescer e ter mais confiança, exatamente como Jesus Cristo instruía ele e instrui nós nos dias de hoje. E o que me chamou a atenção nesta mensagem, quando hoje eu estava meditando para voltar a fazer essas lives, é exatamente, irmãos, em algo que tem acontecido muito nos dias de hoje, que é o medo de enfrentar os problemas e as dificuldades e as adversidades. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos: folgo de amor, por amor a vós, que lá eu não estivesse, para que acreditais, mas vamos ter com ele. Jesus recebeu a informação que Lázaro havia adoecido. Mas no primeiro momento, Jesus não se deslocou até lá, quando Lázaro ainda estava vivo e doente. Mas passado o período de 4 dias, Jesus disse: vamos ter com ele. Acompanhando um pouco mais a palavra, nós percebemos que Tomé, aquele mesmo que era incrédulo, disse que se eles fossem juntos, poderiam morrer com ele. A primeira introdução que nós vamos ter desta mensagem é exatamente saber por que e qual motivo que Tomé disse aos discípulos que se eles voltassem para onde Jesus estava indo, ver aonde Lázaro estava doente, eles iriam morrer. A fama de Jesus já estava crescendo. Todos já haviam ouvido falar de Jesus. Jesus já havia operado grandes milagres, prodígios, maravilhas. Jesus já havia feito multiplicação de pães. Não havia nenhuma dúvida sobre o poder de Deus na vida de Jesus. Mas Jesus, quando estava vivo nesta terra, a coisa mais importante que ele fazia era a todo momento nos dar um ensinamento de como enfrentar os problemas e as dificuldades. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, muitos iam até Jesus exatamente para saciar a sua fome, para receber um milagre, para receber uma cura, para que a sua parte física ou material fosse suprida. Mas Jesus sempre estava preocupado com que as suas necessidades espirituais viessem também a ser resolvida. Jesus conhecia tudo e todas as coisas. O Senhor conhecia a intenção, o pensamento do coração de qualquer um que chegasse próximo dele, até porque Jesus disse abertamente que ele sabia de onde ele tinha vindo e sabia para onde ele ia. E Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Então o próprio Senhor Jesus, sabendo do plano perfeito que Deus havia lhe proposto para cumprir, aonde não iria errar e nem falhar, Jesus mais se preocupou nessa terra em nos ensinar. Por isso que no início deste vídeo aqui, eu falei que Jesus, ele ensinava, ele instruía e pregava.
Muitos hoje se preocupam em pregar com uma escala, uma nomenclatura, uma posição. Muitos hoje estão preocupados, irmãos, em fazer a obra de Deus. Mas o Senhor Jesus diz que primeiro ele deveria ensinar, instruir e pregar. E aqui agora, a palavra do Senhor Jesus está dizendo que Lázaro estava morto. Os dias se passaram. Quem sabe se no primeiro momento que Jesus recebeu a notícia que Lázaro havia adoecido, Jesus se deslocasse até lá, no local onde ele estava, chegaria lá e quem sabe Lázaro estava vivo. Mas Jesus percebeu que os discípulos ali não estavam acreditando exatamente naquela condição. Então Jesus primeiramente se tranquilizou e não foi imediatamente a visitar. Mas esperando alguns dias passar, Jesus tomou a decisão e ele mesmo falou em João 11:14, claramente que Lázaro está morto. Exatamente no momento que Jesus teve a certeza, ele sabia que Lázaro estava morto, Jesus toma uma decisão de se deslocar para lá e ele mesmo está dizendo: vamos ter com ele. Tomé ficou assustado, porque sabiam que Jesus já estava sendo perseguido. Os discípulos já sabiam que Jesus Cristo já estava ali movimentando muito ódio, muita mágoa, muito rancor da parte dos fariseus, dos escribas, do sacerdote, sumo sacerdote, porque Jesus publicamente já estava manifestado que ele realmente era o Filho de Deus e tinha poder e autoridade sobre tudo e todas as coisas. E agora, Jesus toma uma decisão de ir de encontro ao problema, de enfrentar o problema. Mesmo sabendo que Lázaro estava morto, Jesus primeiramente toma a decisão de ir. Mas os seus discípulos não estavam confiantes, os seus discípulos estavam com medo, a ponto de publicamente manifestar isto. E nós vemos, irmãos, que nos dias de hoje não é diferente. Todos nós que estamos aqui ao vivo agora, essas dezenas de pessoas, temos problema, tem luta, temos dificuldade. Quem sabe muitos de nós que estamos aqui ao vivo agora, estamos neste exato momento com um problema para enfrentar, mas estamos com medo do resultado que vamos ter. Jesus aqui está dizendo: Lázaro está morto, mas vamos ir até ele. Ou seja, quando você acredita que enfrentando o problema você pode superar, a fé vai fazer você se movimentar e automaticamente a confiar que aquele problema nada mais, nada menos é um obstáculo para você crescer até a tua vitória e a bênção chegar. É o que Jesus aqui neste primeiro momento está ensinando os seus discípulos. E lá em João 11:34, quando Jesus chegou lá, já havia o deslocamento. Quem sabe era horas, era dias de viagem. Mas Jesus foi até lá. Jesus não parou, Jesus não desistiu, Jesus não colocou desculpa. Jesus não colocou dificuldade, Jesus não colocou obstáculo. Jesus estava junto com seus discípulos, ensinando eles a ir enfrentar o problema, não se importando com as coisas que iriam passar, mas confiando que iriam superar. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo para você nesta noite, com muita clareza: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, eu sei quais os obstáculos que está diante de você, mas continue a enfrentar, olhe somente para ele, autor e consumador da fé, porque você vai vencer este problema, essa dificuldade, para o nome dele ser glorificado. E aqui em João 11:34, Jesus chegou lá. Um longo período se passaram, assim como um longo período se passou na minha vida, na sua vida. Olha para trás um pouquinho. Olha da onde Jesus te tirou. Olha a pessoa que você era. Olha quantas vezes você desanimou.
Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes o mundo te decepcionou? Quantas vezes pessoas, quem sabe, do teu lado, pessoas que estavam contigo outrora te decepcionaram, mas você está aqui agora ao vivo porque você não desistiu, porque em meio às lutas e dificuldade, você confiou em Jesus e Ele te trouxe até aqui. E como a própria palavra diz, quando Jesus chegou lá, Ele perguntou: onde é que vocês puseram Ele? E disseram a Jesus: vem e vê. Não basta simplesmente ir, tem que ver. Não basta somente acreditar, tem que confiar. E a palavra do Senhor diz que Jesus ali, irmãos, ele chorou. João 11:35, a partir do 34, Jesus se prontifica a ver onde é que ele estava. Marta imediatamente disse que deveriam lá. Maria também estava ali. Dezenas, quem sabe centenas de pessoas estavam ali. Mas Jesus ainda estava ensinando os seus discípulos, porque aqui, irmãos, os discípulos também estão juntos. E quando Jesus manifestou publicamente, a Bíblia diz que Jesus chorou. Quando Jesus chorou, ele demonstrou sentimento, ele demonstrou amor, ele demonstrou afeto. Assim como eu e você, muitas vezes choramos, porque demonstramos sentimento, afeto, apego em algo, em alguma pessoa, porque nós não queremos que aquela pessoa esteja naquela situação, não queremos que aquela pessoa sofra com aquela situação. Muitas vezes fazemos isso porque também não queremos sofrer com a situação. Só que com Jesus nós vamos vencendo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então Jesus passa alguns dias tomando uma decisão de não ir enquanto Lázaro estava doente. Lázaro adoece, morre. Jesus toma a decisão de ir. Chegando lá, Jesus viu com que a tristeza e a aflição no coração daquelas pessoas era muito grande, era muito forte, e Jesus demonstrou compaixão e sentimento chorando. Mas Jesus não baixou a cabeça e desistiu. Jesus não baixou a cabeça e parou. Jesus continuava ensinando os seus discípulos que não importa o que estejam passando, não importa o que esteja enfrentando, continue lutando para você ver a vitória chegar, para você ver o nome do Senhor ser glorificado. E a palavra do Senhor diz que levaram Jesus até onde Lázaro havia sido enterrado. Chegaram lá, havia obstáculos. Existiam alguns problemas ali, irmãos, que existem na nossa vida nos dias de hoje. Uma pedra estava fechando a entrada ou a saída. A escuridão dentro de onde Lázaro estava colocando era trevas. Não havia nenhuma perspectiva de mudança. O corpo já estava em decomposição. A tristeza estava no coração daquelas pessoas do lado de fora. A própria Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não morreria. Jesus disse: Marta, Marta, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Jesus já havia anunciado, mas Marta havia esquecido. Abra os teus ouvidos aí, presta bem atenção. Jesus já falou um monte de vezes conosco, irmãos. E nós muitas vezes esquecemos e perdemos a atenção porque focamos mais na dor, focamos mais no problema, focamos mais na dificuldade, focamos mais nas coisas desse mundo, focamos mais nas pessoas. Jesus já havia avisado. Marta não havia se lembrado. O Senhor aqui pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você se lembra do que o Senhor falou contigo? Você se lembra a mensagem que o Senhor tem falado ao teu coração? Você tem se arrependido dos teus pecados? Você tem te consertado todos os dias com Jesus ao acordar?
Você tem te consertado com Jesus todos os dias ao deitar? Jesus aqui está trazendo a tua lembrança, minha irmã, meu irmão. Se você tem agradecido a Ele pelo pão, pelo alimento, pela luz, pela escuridão, o Senhor aqui está te trazendo a lembrança neste momento, minha irmã, quantas coisas boas e maravilhosas Ele fez na tua vida, e agora por um determinado momento você se esqueceu, assim como Marta se esqueceu. Mas Jesus estava ali ensinando e lembrando do que Ele já havia dito. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus ali estava claramente, irmãos, trazendo a consciência daquelas pessoas que estavam passando por muita tristeza de sentimento de coração pela perca de Lázaro. Mas ali, diante de tudo que estava acontecendo, o Senhor demonstrou-se a ser muito mais forte do que qualquer problema. E o Senhor aqui nesta noite está dizendo com todas as palavras para você, minha irmã, para você, meu irmão, que Deus é poderoso. Deus é a nossa fonte de força. Mas você também é forte para superar este teu problema. Porque este teu problema, ele não é mais teu. Esse teu problema agora é algo que Deus também vai te ajudar e vai pelejar por você. Ali estava a pedra, Lázaro na tumba, escuridão, corpo decomposto, o cheiro já era mau. Quando Jesus disse, olha, remova essa pedra, Marta de novo, Senhor, já cheira mal. Ele já está há 4 dias, já cheira mal, Senhor. Quantas pessoas, quem sabe do lado de fora ali, irmãos, estavam apreensivos com que nada acontecesse. Quantas pessoas estão acreditando que nada mais vai acontecer na tua vida. Quantas pessoas do teu lado, quem sabe, já estão cantando vitória de que o teu problema não vai ser resolvido. Mas Jesus está dizendo aqui, remova a pedra. E Jesus em alta voz diz, Lázaro, vem para fora, sai para fora. E ele saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa no seu rosto envolto do lenço. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Sabe, irmãos, defunto não tem vida. E o que mais me chamou a atenção nesta palavra é que como é que um defunto saiu? Porque a voz, porque Jesus tem poder. E que Jesus tem poder, irmãos, tudo muda. Se Jesus tem poder, tudo muda. E ele clamou em alta voz, a ponto de um defunto levantar. Estava todo envolto e enrolado e ainda cego. Jesus disse, desatai e deixai-o ir. A grande questão, irmãos, é por que Jesus ressuscita Lázaro para depois ele morrer? Porque ele morreu. Ele não viveu eternamente, ele vive hoje. Mas, irmãos, Jesus estava ensinando Marta, Maria, dezenas, centenas, quem sabe milhares de pessoas que estavam ali incrédulas. Jesus estava ensinando o próprio Tomé, porque chegou lá também depois da ressurreição, ele ainda era incrédulo, a enfrentar o problema. E é o que Jesus está dizendo aqui nesta noite para você. Qual é o teu problema? Enfrenta ele. Qual é a tua luta? Enfrenta ele. Irmãos, Jesus, ele tem poder de mudar todas as situações. Mas ele aproveita todas as situações para mudar a nossa vida. E aí é a coisa mais difícil, é aceitar a mudança de Jesus na nossa vida. Muitas vezes a gente ora, Deus muda isso, Deus muda aquilo, Deus liberta disso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Já experimentou começar a orar e dizer, Senhor, muda a minha vida, Senhor, me prepara melhor,
Senhor, faça de mim uma pessoa melhor. Senhor, faça de mim uma pessoa mais amorosa, mais paciente, uma pessoa mais longânima. Não, irmãos, geralmente a gente pede para Jesus fazer a coisa nos outros. Esquecemos que nós, primeiramente, precisamos que Jesus também melhore e continue melhorando a nossa vida. E é difícil. Marta não quis a mudança. Porque a própria palavra vai dizer, irmãos, que ela se tornou incrédula. Mas aqui, diante dos seus olhos, ela realmente viu o poder que Jesus tinha. E nesta noite, Jesus está te mostrando o poder que ele tem. É um poder, irmãos, de mudar, de transformar vidas, lares, casas, famílias, restauração, restituição. Jesus tem esse poder, irmãos. Mas tudo é pela vontade dele. E para finalizar esta mensagem, antes da oração, irmãos, lembre-se que no início desta mensagem, o Senhor Jesus disse: vamos até lá, enfrentando tudo. Chegando lá, eu quero saber aonde está. Mesmo com lágrimas nos olhos, eu vou ir, porque eu sei que o milagre vai acontecer. Deus está dizendo para você, não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E esse Jesus, irmãos, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Quem nos acompanha ao longo do nosso ministério de 13 anos sabe o que Jesus fez na minha vida. Não precisa eu aqui tornar a testemunhar, porque muitos de vocês já sabem. E quem não sabe, irmãos, numa outra oportunidade eu vou entrar ao vivo só para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Deixa aí no comentário. Pastor Ricardo, eu não conheço o teu testemunho. Eu quero conhecer, e numa outra oportunidade a gente vai entrar só para isso, especialmente para isso. Mas nessa noite, irmãos, não se esqueça dessa palavra. Por mais lutas, por mais problema, por mais obstáculo, por mais dificuldade, por mais perca, por mais choro, por mais lágrimas que nós temos derramado, Jesus está sempre conosco e vai mudar todas as situações. Qual é a situação de Lázaro aqui? Adoeceu e morreu. Jesus ali em João 11:25 disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não tem, irmãos, não há o que o nosso Senhor não possa fazer. Mas tudo é possível ao que crê. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, vamos estar orando agora. Nossa irmã Kel Rodrigues, conheço o teu testemunho, pastor. Nossa irmã Cátia Silva também, conheço o teu testemunho. Que bênção. Nossa irmã Inês também, né? Isso aí, irmãos. Minha cunhada também, Caroline Moraes, está ao vivo também. Nossa irmã Juliana Camargo também está ao vivo conosco. Deve estar trabalhando agora, né, irmã? Está indo no trabalho, no hospital trabalhando, está ao vivo conosco aí. Que bênção, né, irmãos? Então vamos estar orando, irmãos. Quem quiser orar, dobra o teu joelho aí. Tempo de oração, coloca aqui. Que bênção. Nossa irmã Janice, eu também conheço várias igrejas dessa mesmo, é bênção de Deus, né, irmão? Onde eu vou, eu conto meu testemunho. Então vamos estar orando, irmãos. Senhor meu Deus, Pai, querido, amado e poderoso, na Tua presença aqui nesta noite, entramos, ó Pai, diante da Tua grandeza e santidade, em nome do Teu Filho Jesus, pedindo perdão pelas falhas, pelos erros, pelos pecados, pedindo perdão pelas iniquidades. Tudo que nós temos feito de errado contra Ti, nos perdoa nesse momento, Pai. A Tua palavra falou fortemente ao nosso coração. E nós cremos, ó Pai, nesta palavra, porque tudo é possível ao que crê. E tudo que pedindo, orando em Teu nome, crendo, receberá. E esta mensagem, Pai, está selada em nosso coração para edificação da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E nesta noite, essas dezenas de almas que estão ao vivo conosco aqui, Senhor, estão ouvindo a Tua palavra e a sua fé está sendo edificada. O Senhor nos revelou na Tua mensagem, Jesus, que o problema estava posto e o Senhor enfrentou.
e até mesmo da morte o Senhor trouxe a vida. E aonde havia trevas, resplandeceu a luz. E aonde havia obstáculo para ser retirado, pela tua palavra foi removido. Eu oro aqui em favor de cada ouvinte, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, idoso, cada lar, casa, qualquer pessoa, onde esta mensagem, Pai, onde esta live agora está chegando, eu te peço, Jesus, que o Senhor ajude eles, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor fortaleça, que o Senhor supre todas as necessidades, quer que seja material, financeira, mas principalmente espiritual. Traga vida, Senhor. Traga consciência do arrependimento ao pecado, a mudança de comportamento e atitude, para que eles venham testemunhar também as maravilhas como o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. Eu te peço agora, Jesus, entra com providência, abra a porta de emprego, cura o câncer, a AIDS, a leucemia. O Senhor conhece a vida de cada um que está ao vivo conosco aqui, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor faça acontecer pela fé nossa e pela tua vontade, porque tudo é possível ao que crer. E para Deus todas as coisas são possíveis. Eu acredito nesta noite, meu Pai, que a tua palavra sendo pregada, ministrada pelo teu Espírito Santo, somente somos um instrumento para ser usado conforme a tua vontade. Todo aquele que ouviu esta palavra já não será mais a mesma pessoa, mas já vai ser uma nova criatura, lavada, remida, purificada pelo teu sangue. Quantos momentos de dificuldade a tua igreja tem enfrentado nessa terra, mas ela tem perseverado, porque a tua palavra fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, e em Cristo nós somos mais que vencedores. E nessa noite, pela tua palavra, Senhor, nós acreditamos e confiamos que todos aqueles que estão ao vivo conosco, e não só eles, mas aonde esta mensagem for compartilhada, onde esta voz do Espírito Santo chegar, muitas almas vão ser transformadas, muitos vão se voltar ao teu evangelho. Quem sabe aquele que está afastado, desviado, quem sabe aquele que não conseguiu vencer as barreiras, o obstáculo que o Senhor nos ensinou a vencer nessa noite. Eles vão superar esse momento e vão testemunhar para a grandeza da tua glória. E para que nós diminuímos, o Senhor cresça, e que tudo seja para ti, Jesus. Eu te peço agora, para finalizar esta oração, que o Senhor visite, Senhor, cada alma neste mundo, e envie o teu exército de anjo para pelejar pelas suas causas, lutas e dificuldade, e que a paz, que o Espírito Santo, que a mansidão e a simplicidade venha ter abundância em nosso coração, e que o Senhor venha transbordar mais e mais de amor, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos deixou de mandamento, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nos ensina, Pai, a obedecer mais a tua palavra, nos repreenda quando for preciso, nos exorta quando for necessário, e que nós aceitamos de bom agrado, porque não sabemos mais viver sem a tua presença, meu Pai. Eu te entrego esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos,